Oi, Ilan. Oi, Sil, tudo bem? Tudo bem? Que bom, muito obrigada por ter aceito o convite. Imagina, imagina. Nossa, sempre uma delícia conversar com você, que você é o cara das histórias, né? Quando foi a última vez que a gente se viu? Acho que A foi última em Paraty? Acho vez, que foi em Paraty, não. não, a gente se encontrou em Paraty, mas a gente se viu a última vez lá na Bienal, ano Na passado. Bienal. A gente se conhece há quanto tempo? Quantos anos já a gente... Ah, Ilan, acho que você não tinha nem as princesas. Eu, Eu eu, lembro que você estava lançando. eu cheguei Você para estava escola, lançando. Oi? eu cheguei aí para escola, a sua escola lá em Niterói, não cheguei? Foi na aldeia Curumim, você esteve na aldeia, mas aí você já tinha as princesas. Não sei, o primeiro livro seu que eu comprei foi aquele Maria Perguntadeira, lembra? Da SM? Ah, Que era você do foi minha, barco a vapor. você foi minha única leitora desse livro. Que eu falei, olha, minha filha pergunta muito, me dá aqui esse livro. Ah, é verdade, é verdade. Quantos anos ela tem, sua filha? 18 anos. Uau, meu Deus do céu. Lembra? Lá na Bienal que eu te apresentei a ela, te reapresentei porque você não reconheceu. Ela tá com 18 anos. Gente, eu lembro dela, acho que eu devia ter... Que eu lembro dela com 4 anos. Por aí, por Com aí. 4 anos, meu Deus do céu. E o tempo voa. Essa história da Maria Perguntadeira eu lembro, eu lembro. Você sabe que a gente tem, assim... Os autores que têm muitos livros costumam ter esse tipo de livro, né? Assim, aqueles livros que tipo, o autor até ele sempre gosta, porque ele que fez, né? Eu gosto, né, do livro. Mas pouca gente conhece, então tem alguns livros que realmente pouca gente conhece, por milhões de motivos. Acontece isso com música, acontece isso com pintura, acontece também com as palavras, com a literatura. Então, esse Maria Perguntadeira, eu gosto muito dele, mas pouquíssima gente leu esse livro. E é uma pena, porque é um livro muito divertido. E eu lembro bem da sua filha, você falando desse... Legal você me relembrar disso, muito legal. É um dos muitos livros seus que marcaram a vida dela, né? Ao longo da conversa eu vou te falar aqui, porque esse aqui, olha, você lembra? Sil, Uma edição antiga. que legal. E Sil, deixa eu te perguntar uma fofoca. Que ela tá fazendo o que agora? Foi pra universidade? O que ela tá fazendo? Ela está fazendo formação de professor. Ela quer ser Ah, professora de legal. geografia. Geografia? Que engraçado. Sabia que a Ela é minha filha... muito fera, assim, em Sil, geografia. Ela dá altas aulas. Sil, você sabia que a minha filha, a pequena, de 13, ela também gosta de geografia. Engraçado isso, né? Geografia é uma coisa Engraçado, que... né? E eu estudo bastante com ela geografia também, quando ela me pede. Eu adoro também, descobri também que eu adoro. Geografia é uma matéria muito, muito legal, é muito legal. Porque as pessoas acham que geografia é só mapa, né? E não imagina, geografia é uma coisa Não, tem enorme. muita coisa interessante. Ela me dá altas aulas. É muito Às vezes legal. eu não sou nem muito afim, eu falo ela, não, mamãe, deixa eu te explicar. Aí então vamos embora. Oi, Ilan, deixando a fofoca de lado, a gente Não, pera um esquece que tem pouquinho, muito. pera, Sil, pera um pouquinho. Ah, tá Mostra de esperando o novo, pessoal entrar? mostra de novo esse pó do crescimento que você tem aí. Medição, olha, antiguérrima. Ó, essa aqui é a edição nova, ó, pessoal. Eu conheço, tem lá na escola. Está linda essa edição, linda. E, na verdade, essa que você tem segurando tem todas as histórias, né? E agora tá tudo separado, né? É, olha, ô Ilan, chegou uma caixa lá na escola da Moderna com seus livros. Parecia um bebezinho. Você viu essa caixa? Não, claro. Ai, dava assim, né? Dava pena, aquilo tudo embrulhadinho com a cegonha. Eu demorei semanas para desembrulhar, porque a coisa mais linda, os livros estão lindos. Eu tenho uma caixa dessas, eu guardei, mas eu tenho uma caixa guardada e é bem legal, as coisas da cegonha, né? Bem bonito. Então todos os seus livros vão para lá, é isso? Já Então, foram o todos? que aconteceu, Sil? Eu recebi um convite da Moderna, acho que vai completar 2 anos agora, né? E o convite era para fazer parte de um grupo que já existe na Moderna, de autores exclusivos. E quem estava lá? Estava lá nesse grupo o Valcir Carrasco, a Eva Furnari, o Pedro Bandeira e a Ruth Rocha. E eu recebi um convite para me juntar a esse grupo. E o que significa isso? O que significa ser um autor exclusivo? Significa que todos os seus livros que você produziu já, quando eles vão acabando os contratos, porque cada livro tem um contrato de um período determinado numa editora. Quando termina esse contrato, o autor ele pode renovar, ou seja, continuar na mesma editora, ou sair da editora. Então a proposta
quando você recebe o convite, é quando terminar os contratos das editoras que você trabalha, em vez de fazer a renovação, todos os seus livros vão para a Moderna. Então, assim, a proposta é renovar, que nem eu mostrei do Pó do Crescimento, trazer livros novos, sei lá, por exemplo, esse aqui, que não estava na caixa, um livro novo, que é da Moderna. Ah, isso tá lindo também, o da família lindo. Também, tudo muito família. Legal. Então esses são e os livros antigos, eles vão para a Moderna quando vão terminando os contratos e vão ganhando ou ilustradores novos, ou os mesmos ilustradores, mas com um novo projeto gráfico. Então você vai ver, por exemplo, um livro que eu sei que você gosta, e muita gente gosta, que é A Cicatriz. Ele vai agora para a Moderna, mas com a Ionito, a Io tá lá junto. Esse mesmo. Aí se você for ver, a capa é Ionito, né? Que é a ilustradora. Vai continuar com a Ionito, só que a gente mudou a capa. A gente fez um projeto gráfico diferente. Então a proposta é renovar os livros com os mesmos ilustradores ou com diferentes. Tem alguns que a gente mudou e junto com a editora falou, não vamos mudar. E eu falei, tá bom, enfim, também. Enfim, então agora já tem na Moderna, já são 25 livros que estão lá. E esse ano vão mais 19. E desses 19, tem alguns inéditos também. Alguns que estão vindo de outras editoras e também alguns que eu fiz que ainda não foram publicados a primeira vez. Né? É um trabalho muito trabalhoso, mas é muito bom. Eu amo fazer livro, então é um trabalho bacana. Eu estou gostando bastante. E o Telefone Sem Fio vai também? Aquela trilogia vai? Não. Trilogia vai ficar. Vai ficar na companhia. E tem livros adultos também para professores, também provavelmente fiquem nas editoras. Mas assim, 99% estão indo para a Moderna. Ah, legal. E aquele encontro que você faz aí com esse pessoal também é maravilhoso, né? Que sempre dava uma curiosidade, que eles ficam lá confabulando. E agora vocês abriram, né, para o público. Essa foi ideia minha. Nossa, foi excelente. Ah, você estava, Sil? Você estava lá? Você estava vendo? Eu entrei uma vez. No primeiro eu não entrei nesse último que eu assisti pelo Facebook. Ainda bem que você não entrou no primeiro, que eu que organizei, estava uma bagunça absoluta, e a gente não tinha noção. Foi no Zoom, né? O Zoom tem que silenciar todo mundo. Não é uma loucura. Aí a gente fez um outro com esse que chama StreamYard, que é bem melhor, e foi demais. Teve acho que 20 mil pessoas passaram lá no StreamYard. Foi bem legal, bem legal. É um encontro que a gente faz já tem 4 anos, né? E nesses 4 anos a gente se encontrou todos os meses. Não teve quase nenhum mês que a gente não se encontrou. E a gente faz assim, a gente faz leitura crítica, um lê a obra do outro, a gente faz meio clube de leitura, então a gente escolhe uma obra que todo mundo lê e depois vai discutir. A gente fala do nosso processo criativo, a gente fala sobre a nossa história, como que a gente chegou por que a gente se tornou o que a gente é, né? Então, por que você virou escritor? Como foi sua infância? E claro, tem a parte da fofoca, do café, delícia, do que a gente... Você adora, né? Adoro. E que a gente fica falando sobre, sei lá, desde a situação política do país, a situação do mercado, fica falando da nossa vida, como está a vida em família, as coisas que a gente está fazendo. É uma reunião muito rica, assim, muito gostosa, e que ela aplaca um pouco a solidão que é trabalhar com a escrita, né? Porque tem um lado muito solitário, né? Então, você se encontrar com um grupo e que também sabe disso, né? Que a gente fica muito tempo sozinho. Então, é muito bom. Sabe que eu tô ouvindo você tão baixinho, sabia? Vou até chegar um pouquinho pra frente no celular. Não, deixa eu chegar aqui, porque acho que eu tô porque ontem eu fiz uma live. E aí a minha esposa falou que eu fico muito perto do celular, assim, sabe? Aí eu me afastei, aí a pessoa não tá me ouvindo agora. Eu já tô próximo, pronto. Vai melhorar agora. Ai, a gente fica assim de cara, né? Eu joguei até uma luz assim. Lembra que eu falei com você que minha iluminação era péssima? Eu comprei uma luminária para essa live. Nossa, especialmente. Eu também preciso dar uma incrementada nessas coisas aqui. Eu tô aprendendo ainda. Comprei rapidinho, chega. Mas o importante é a gente fazer sem a internet cair, né? Esse é o mais importante. Pois é, tomara que dê tudo. Hoje vai dar tudo certo. Hoje não vai congestionar, será maravilhoso. Esse horário é bom, se esse horário for 8, 9, tá todo mundo... As lives aparecem, tudo que é live. Você abre o fogão, tem live, você vai pro banheiro, tem live. 6 em diante já era. Oi, Ilan, agora
quero saber umas coisas, Vamos tá? Como a gente gosta muito de fazer uma fofoquinha, eu quero saber da sua infância, porque você veio de Israel, criança, e sempre quando eu vou te apresentar, tanto para adultos e crianças, eu falo, ali nasceu em Israel, mas mora em São Paulo desde criança. Mas esse meio aí do caminho eu não sei. Eu gostaria que você contasse. Como assim, foi, porque você veio. Então, para te falar a verdade, eu não tenho muita memória da minha primeira infância. Não tenho mesmo, né? Tem pessoas que têm esse Você tinha privilégio. quantos anos? Eu cheguei aqui com 6 anos, né? Ah, Então, muito pequeno. muito pequeno. Então, essa primeira infância, eu consigo... Tenho fotos, tenho como fosse uma coisa meio fotográfica dos locais. Eu voltei já 4 vezes para Israel, desde que eu, né? Então, nesses 40 anos, 41, 42 anos que eu já sou brasileiro, assim, de coração e de opção. Eu voltei 4 vezes para lá e até fui para a cidade que eu nasci e tudo mais. Então, tenho memórias fotográficas e minha mãe, que lembra bastante e me conta. Então, não tenho muito, assim, de falar assim, muito do que é. Eu sei que eu era uma criança que eu brincava bastante, brincava muito, gostava muito de brincar com outras crianças, mas também brincar sozinho, sabe? Essa coisa de brincar sozinho sempre fez parte da minha vida. E acho que até hoje eu consigo, né? Acho que a escrita é uma forma também de uma brincadeira solitária do criador, né? O autor, o poeta, ou prosa ou poesia, são adultos que continuam brincando na sua solidão, mas agora com as palavras. Não construindo seus castelos, né? Seus castelos no ar, tudo mais, de uma forma solitária. Então, talvez eu carreguei isso da minha infância, né? Nunca tive problema de brincar sozinho. Tem algumas crianças que não conseguem brincar sozinhas, né? Que é uma coisa que a gente deveria estimular as crianças conseguirem brincar com os outros, claro, mas também ter essa autonomia de sozinhos se virarem. E aqui no Brasil, eu também não tenho muita lembrança também quando eu cheguei, assim, minha mãe conta, ela fala, até naquela caixa que você ganhou da Moderna, tem um livro que conta a minha vida, não sei se você chegou a ver esse livro. Ah, sim, maravilhoso! Maravilhoso, lindo aquele né? livro. Eu ainda não li, mas eu achei bonito, foi li. Como nasce um escritor, né? E aí eu conto no Sim, livro, então tem fotos minha criança, eu era uma criança bonita, agora fica essa coisa feia aqui, mas eu era uma criança bonita. Tá lá as fotos para comprovar. E aí a minha mãe ela me conta, e eu passei um ano chorando na primeira série aqui, da antiga primeira série aqui no Brasil. E eu lembrava só de um choro, de um dia que eu chorei, mas não, você chorou todos os dias porque você chegou de um país que a língua era, né, escrita da esquerda para a direita, e direita para a esquerda, uma língua completamente diferente, assim, você fundiu a sua cabeça, né, português para hebraico é um abismo de diferente. Até se adaptar, eu consegui, mas eu falei que foi um ano muito, muito difícil, eu não lembro. Então, mas enfim, depois que passou o primeiro ano, parece que a coisa foi e deu uma deslanchada. E, enfim, acho que fui uma criança normal, assim, normal, no que se pode chamar de normal aqui no Brasil, e gostava de jogar futebol, gostava de ver televisão, gostava de histórias, tinha uma relação com os livros. Nunca pensei em ser escritor quando era criança, não era uma coisa que estava na minha cabeça. Minha mãe sempre fala que, quando me perguntavam o que eu queria ser quando eu crescesse, eu respondia o homem de 6 milhões de dólares, que era um homem biônico. Que a gente da minha época, da minha geração, sabe o que eu estou falando. Talvez outras pessoas nem saibam o que é isso, mas o homem biônico... Eu já ouvi falar, mas não sei direito o que é, mas eu já ouvi. Eu até sei o nome do ator, chama Lee Majors. Ele fazia um barulho e eu imitava ele, que era uma coisa biônica, assim, muito legal. Eu queria ser astronauta, enfim, não, escritor vai aparecer bem lá na frente, no final da minha adolescência. Mas é isso. E quando você assim começou a contar histórias? Porque primeiro você começou a contar, você não escrevia, não é isso? É isso, assim, eu comecei primeiro a contar e a escrita ela veio em decorrência do contar. Eu fui trabalhar fosse um projeto de educação, né, com crianças pequenas, e a professora no meu primeiro dia de trabalho, eu tinha 18 anos, falou, vou tomar um café, você cuida das crianças. Aí eu falei, tá bom, vou cuidar das crianças no recreio, que Deus me ajude.
Porque nunca Você tinha já tinha trabalhado. jeito com criança? Não, eu nunca tinha. Eu fui trabalhar porque precisava pagar a faculdade, fui trabalhar porque eu precisava ter meu dinheiro, porque eu queria aprender alguma coisa, mas não tinha relação com criança, nunca pensei em trabalhar com criança, era uma questão mais de trabalho vinculada à psicologia, né? Assim, era um aprendizado. E aí no primeiro dia de trabalho, quando ela vai tomar um café, ela me deixa lá com os monstros lá no recreio, eu falo assim, meu Deus do céu, como... Cara, são 40 gremlins, né? De onde eles saíram? E fiquei rezando assim, rezando mesmo, que, pelo amor de Deus, não se aproximem, porque eu não sabia que... Ficou com medo? Não, medo não, apavorado, eu não sabia lidar com criança, né? E eu comecei a rezar, falei que eles não... Só que criança sente o cheiro de medo, né? Assim, os hormônios do medo. E aí 3 meninas se aproximaram de mim e olharam para mim e já sabiam o meu nome, que eu tinha me apresentado de manhã, e falaram, Ilan. Eu falei, meu Deus. E eles falam, meu Deus, eles falam. Falou, sim, o que você quer de mim? Eu falei assim, você conta uma história pra gente? Eu falei, eu não sei contar história. Eu não sei contar história. Ela olhou com uma cara pra mim, então, tipo, o que você tá fazendo aqui, né, meu filho? Criança pequena, criança, história pequena, é a mesma coisa. Aí ela repetiu, Ilan, conta pra gente. Eu fui muito sincero. Eu falei, não sei. Eu tava apavorado. Falei, não sei. Aí ela falou, se você não sabe, inventa. E esse inventa mudou minha vida, porque quando ela falou inventa, veio uma luz realmente, uma epifania, assim. Talvez toda a minha vida né, foi para esse momento do inventa dessa menina, se sintetizou nesse momento. Falei, senta. E ela sentaram e eu comecei a contar o Pó do Crescimento, né, que é esse livro aqui, essa história, né? Eu comecei a contar essa história. 5 minutos depois que eu estou contando, eram 3 crianças, eu pisco o olho e eu vejo que são 6 crianças. Falo, meu Deus, é o milagre da multiplicação. Aí eu contava e elas iam se aproximando e no final tinha as 40 crianças boquiabertas e eu também. E aí quando terminou, eu fiz as perguntas certas, Sil. Eu perguntei, por que eu gostei de contar? Por que elas gostaram de ouvir? De onde tirei a minha história? De onde ela veio? Onde tem mais? Eu comecei a querer explorar. Eu sou assim até hoje. Eu estou fazendo agora, por exemplo, uma série aqui no meu canal do Instagram. Depois apareçam lá, tá, no Ilan Brenman. Uma série sobre grandes gênios da humanidade, o que a gente pode aprender eu vi. com eles. Né? Eu falei já sobre a Marie Curie, sobre o Beethoven. Vai ter agora já fiz um outro que vai ser lançado agora entre amanhã ou depois. E eu estava hoje eu sou assim, sempre fui assim. Cara, desde criança, muito curioso. Então hoje à tarde eu estava ouvindo um documentário sobre um super gênio também, que eu fiquei apaixonado. Aí eu fiquei já enlouquecido. Eu vim para o computador, baixei arquivos da Biblioteca Nacional, baixei arquivos da Biblioteca não sei de onde. Fui baixando, né, todo o domínio público, porque era um cara muito antigo. Fui estudando, assim, eu gosto muito. Aconteceu a mesma coisa quando eu terminei de contar a história com as crianças. Eu fui investigar, falei, gente, mas o que é isso que eu acabei de fazer? O que são as histórias? O que é contar história? O que é ouvir história? Eu fiquei louco. E passei anos, assim, praticando o ato de contar, estudando a respeito, começando a dar cursos. Só que chegou um momento, Sil, que muito interessante, que eu comecei a perceber. Eu tinha um relativo sucesso como contador de histórias, só que as pessoas elas queriam o Ilan pessoa física. O que significa isso? Eu ia para Niterói, para o Rio de Janeiro, contava uma história, e quando terminava o evento, as histórias, Ilan, quando você vai voltar? Eu falei, não sei, talvez nunca, vai saber, né? Eu não sei quando eu vou voltar. Eu deixava muita coisa com os outros. Você deixa, imagina, eu amo contar história e tudo mais, mas você deixa muita coisa, mas a pessoa me queria de volta, com a minha performance e com as histórias que eu estava levando. Eu falei, gente, isso eu não consegui dar conta de estar em todos os lugares. Aí eu perguntei, mas o que vocês querem? Eu falei, não, a gente quer você, mas também as suas histórias. Aí me deu um clique, eu falei, gente, é isso, cara. Eu preciso pensar em que a história seja compartilhada sem eu precisar também estar lá. Aí eu falei, isso só tem um jeito, livro. Então a ideia de pôr no papel e pôr no suporte foi um pouco isso. Realmente, quando eu comecei a publicar meus primeiros livros, era uma coisa que respondeu às minhas angústias, porque enquanto eu estava em São Paulo, tinha gente lendo as minhas histórias no Brasil inteiro, Macapá, Goiânia, né, Rondônia, assim, Serra Gaúcha, Cerrado, Mato Grossense, tudo isso você tendo num lugar só. Então o livro tinha isso. E tem também mais uma coisa que é a questão neurótica. Eu sou meio neurótico, né? Até hoje, né? Autor neurótico é uma coisa muito também básica.
Que essa, eu pensava assim, mas e se eu perder minha voz? Meu Deus, você pensava isso? Claro, eu sou louco. Eu não vou poder mais contar a história. E aí, se eu não poder mais contar a história, o que vai? Então, melhor anotar tudo, né? Melhor ter registrar e publicar, porque se eu perder minha voz, eu vou ter no... É coisa de gente maluca. E aí, aí eu comecei também nessas duas coisas, mas mais a primeira coisa, claro, do que a segunda, que é uma coisa mais anedótica, mas que eu cheguei a pensar realmente, mas mais a questão da primeira coisa, né? Assim, de poder fazer o livro, porque enquanto a gente está batendo papo agora, Sil, olha que louco, tem gente lendo as minhas histórias em tudo que é canto do Brasil, no mundo, em cantos da Espanha, cidades da Espanha, em cidades do México, em cidades da China, da França. Ontem recebi uma mensagem no meu Instagram que me marcaram de uma pessoa que leu um livro meu, está em francês. Então, é uma doideira pensar nisso, quer dizer, o livro tem essa magia e essa potência de onde poder... suas palavras podem chegar, né? Elas podem chegar de uma forma muito... E não é só palavra, porque as palavras podem chegar pela internet, mas não é a mesma coisa. Pelo livro, o livro sempre remete, e essa que é a questão a diferença do livro, porque a internet, essa live pode ser vista na Lapônia. Não tem nada a ver, cara. Claro que pode ser vista na Lapônia, mas o livro, ele remete a outra coisa. O livro, ele remete sempre... Quando eu falo da China, eu falo de Portugal, ou da Espanha, ou né, sei lá, da Itália, o livro vai remeter sempre a uma relação, a relação da criança com o objeto, a relação dos pais com a história. Então, é uma potência muito maior, né? Então, quando eu vejo que o livro que eu escrevo, ele junta gerações, junta uma criança com seu avô, com seu pai, com sua mãe, com seu professor, é uma coisa maravilhosa. Outro dia, assim... Relação de afeto. Outro dia eu fiz uma live, outro dia não, mas acho que foi no final do ano passado, fiz uma live, primeira vez na minha vida, com a China, com uma professora... que bacana! Uma professora, eu não falo chinês, mas uma professora que dava aula para uma escola internacional na China, que conhecia meus livros em espanhol. Foi uma loucura, gente, vocês não têm noção, foi demais. Foi aquela live que você fez em espanhol, quando eu coloquei, já tinha começado, não entendi, mas outro dia eu vi você numa live em espanhol. Não. Essa foi de agora. De agora eu tô fazendo lives, essa daqui da China foi do ano passado. Essa aqui, essa que a gente tá fazendo, eu tô fazendo lives com ilustradores estrangeiros ou grupos que trabalham com literatura, como você, fora. Então eu fiz algumas lives em espanhol, também fiz uma em italiano, português e italiano, com a Ana Laura Cantoni, foi bem legal. Legal. Olha só, Ilan, seus livros, eu pratico muito, e eu conheço muitas pessoas também que usam seus livros na biblioterapia, porque suas histórias sempre tem alguém que está passando e se identifica. Como você vê isso? Olha, a cicatriz é excelente, o alvo. Tenho visto muitos depoimentos de pessoas que usam como remédio, assim, a sua literatura e tantas outras. Eu queria saber como você enxerga isso. A literatura como remédio mesmo. Olha, eu vou te falar uma coisa que é interessante, né? Quase os livros que mais funcionam, como você está falando, não é uma coisa que eu programo e que eu penso nisso, porque senão não ia funcionar, eu não acredito nesse tipo de literatura, mas eu te diria que quase 100% dos livros que entram nessa categoria que você está falando são livros que têm a ver com a minha família, né? Que você conhece, né? Você conhece, que são inspirados nas minhas filhas. Então, A Cicatriz é um caso real que virou ficção. As Princesas que Soltam Pum é um caso real que virou ficção. Papai é Meu é um caso real que virou ficção. Estou procurando um aqui, ó. As crianças se identificam muito. Então, Segredos, porque eles não sabem guardar segredo. Então, Segredos é um caso real que virou ficção. Então, é tudo inspirado em casa. E acho que por isso tem essa identificação. Mas, assim, eu acho que o autor... Eu fico muito feliz quando acontece o que você está me falando. Muito, muito feliz. Por quê? Porque o autor, o criador, ele faz a obra não pensando nisso. E se começa a ter um uso diverso, quer dizer que a obra ela propicia uma projeção dos leitores em diversos níveis. Ou seja, a minha literatura não é uma coisa programada, é uma coisa que você fica programando, que senão ficaria horrível. A minha literatura, uma boa literatura de qualidade que eu gosto de ler como leitor, ela tem vários poros. E a gente vai entrando nesses poros, se colocando e se projetando, e isso é abraçado por diversos segmentos. Esse que você está me falando uma coisa, eu vou te dar um exemplo, engraçadíssimo. Você sabe como nasceu o Livro das Princesas, né? Você sabe decorar e salteado como nasceu. Nasceu de um pum de verdade, aqui em casa e tudo mais. Depois vocês procurem nas minhas lives, eu conto isso sempre, enfim, como que nasceu. Então, a minha intenção do Livro do Pum não foi fazer nada,
educar, nem fazer nada. Foi nascer da realidade, fui criar ficção, fui me divertir, fui lá viajar. Eu fui para uma creche, eu frequento muito, Sil, escola pública, né? Quem me acompanha nas redes sociais nesses anos todos, eu sempre tento colocar, eu coloco uma parte muito pequena do que eu frequento de escola pública. Eu gosto muito de escola pública, demais. Claro que eu faço mais isso em São Paulo, porque São Paulo é minha casa. Então, há muitos anos eu tenho, se não fosse a quarentena, eu tinha marcado já, estava com muita coisa marcada de ir para a escola pública, tomara que a gente retome. Mas estou conseguindo fazer lives com eles também, que é muito bom. Eu tô numa creche, olha essa cena, assim, eu tô numa creche, e aí uma amiga minha, que é professora da creche, fala assim, Ilan, uma professora quer muito falar com você, ela tá muito emocionada, ela quer te contar uma coisa. Aí ela chegou, era uma professora, esqueci quantos anos ela tinha, ela mais velha do que eu, mas eu esqueci o nome, até ela falou a idade dela. Mas assim, ela chegou pra mim e falou assim, Ilan, eu vou te contar uma história sobre o seu livro das princesas. Falou assim, a minha filha, ela teve um problema sério de prisão de ventre, de não ir para o banheiro. E que ela chegou a ir para o hospital várias vezes, dias e dias sem ir para o banheiro. E o médico chegou um momento e falou assim pra gente, olha, mãe e pai, né, os pais, se essa menina não soltar, né, não ir para o banheiro, a gente vai ter que fazer uma intervenção, porque isso é grave e tudo mais. E os pais ficaram desesperados. Aí a mãe me conta que o pai, não sei como, chegou no meu livro das princesas que soltam pum. Alguém deu na mão desse pai. E a mãe falou que pegou o livro, leu uma vez para a filha à noite. A filha falou, eu quero de novo. Parece que ela leu 300 vezes o livro e rindo, se divertindo. E de repente a menina se soltou. No sentido de, né? Foi pro banheiro e foi assim uma maravilha. E a mãe contou, legal. A mãe contou isso pra mim chorando. Obviamente, quando acontece, eu sou muito chorão. Eu não choro sozinho, mas quando acontece, eu vejo alguém chorando, isso me pega, contagia. Aí comecei a me emocionar também. Eu abracei essa professora e tudo mais. E eu falei pra ela, não foi minha intenção quando eu fiz o livro. Eu contei qual foi minha intenção. Então eu falei, olha que coisa boa. Se eu fizesse um livro pensando nisso, nunca ia dar certo. Não daria certo, é verdade. Deu certo porque eu não pensei nisso. Porque é um livro que ele é tão amplo e aberto que cada um vai se abraçando. E eu falei assim, mas e a sua filha? Como ela tá? Quantos anos ela tem? Ela falou, minha filha tem 20 anos. Eu falei, o quê? Eu falei assim, quando ela era pequena, quando ela era bem menor. O livro já tem 12 anos, o livro de existência, né? Minha filha tinha, sei lá, 9, 10 anos. E ela falou assim, e ainda hoje é um livro de cabeceira dela, porque marcou tanto ela. Então, é claro que eu não faço nenhum dos meus livros, Sil, nenhum, pensando nesses temas que eu vou... Eu não quero melhorar o ser humano com os meus livros. Eu não quero educar com os meus livros. Eu não quero que a pessoa, né? E porque eu não quero tudo isso, porque tudo isso acontece. Porque é assim que funciona a arte. A arte, ela funciona exatamente assim. A minha intenção ao fazer Quem sou eu? Seria muita arrogância da minha parte, achar que com um livro meu eu vou salvar o mundo, vou salvar as pessoas. Não, isso é muito arrogante. Normalmente, quem escreve dessa forma é um texto artificial, é um texto que não tem... Né? Não tem, isso vale também para filme. O cara quer salvar o mundo. Não, os melhores filmes é quando você tem um filme que o diretor e o roteirista fizeram algo muito particular, que é muito da vida deles, que tem uma história, uma narrativa que o cara quer contar, e a gente se apaixona, a gente enlouquece com aquele filme. Né? Você vai descobrir que o filme nasceu de... Né? O ET, eu amo o ET do Spielberg. O ET... Também amo. O ET, ele nasceu... Porque o Spielberg, ele falou isso milhões de vezes, ele não lidou bem com a separação dos pais. Isso foi um trauma na vida desse cara. E o ET, ele fala que foi uma resposta um pouco à questão da separação dos pais, de como que as crianças se sentem quando os pais são separados, e a questão do estranho, do amadurecimento. Você acha que ele imaginou que não imaginou que ia acontecer? E cada um se agarra no ET de uma forma, mas nasceu do mundo particular do Spielberg. A literatura, para adulto ou para criança, feita dessa forma, ela tem essa coisa muito bonita. O meu livro das princesas, além de ser muito... Tem muitas histórias sobre isso, né? Essa coisa médica e fisiológica. Tem muitos grupos na Europa que se apropriaram do livro. Não, e o Ilan fez pra gente, grupos de feministas. Não, esse grupo, esse livro aqui, ele é nosso. Ou grupos LGBT. Não é feminista. Esse grupo aqui, o Ilan fez
eu me correspondo com todo mundo, tá? E acho isso ótimo. Eu falo, gente... Cada um toma posse do jeito que... O livro não me pertence mais. E eu fico feliz, falo, gente... Sai um monte de matérias na Europa, mais forte que aqui, mas na Europa tem... Toda hora saem matérias. O livro aparece em matérias de livros, referências para pensamento feminista, ou livros de referência para LGBTs, ou livro referência para empoderar as mulheres. Cara, eu acho isso massa, acho legal, porque eu não pensei em nada disso. Se eu fizesse exatamente... Não sairia tão certo. Não sairia, não, certeza que não sairia. Então, a arte, ela é bonita por causa disso, né? A arte, ela tem essa beleza, é uma beleza mesmo, porque ela tem essa possibilidade. Eu gosto muito... Esse livro aqui, por exemplo, Refugiados... Esse é lindíssimo! Que eu fiz junto com o Guilherme Karsten, por exemplo... Tem tantos níveis de leitura. Eu tive a minha intenção de fazer. Por que eu fiz esse livro? Eu coloco até no final do livro. Fiquei até me questionando se eu devia colocar, mas falei, como é um livro de imagem, eu vou colocar. Mas mesmo colocando a ideia de por que eu fiz esse livro, qual foi a minha motivação, o livro saiu na Bélgica e saiu na... Deixa eu ver se eu tenho algum exemplar aqui. Tá aqui, ó. Esse aqui é exemplar. Esse aqui é o italiano. Saiu na Itália, né? Essa aqui é a versão italiana, e aí tem a versão... Essa aqui é a versão belga, da Bélgica, né? Então, o que acontece? Tanto na Bélgica quanto na Itália, os editores, cada um olhou de uma forma diferente o livro, do que eu estava imaginando que eles iam olhar. Nossa, Ilan, você fez isso por causa de... Falei, fiz, claro, eu sou bem inteligente, eu sou... que é o que eu gosto da literatura. Quer dizer, cada editor e cada leitor consegue, às vezes, ver coisas que nem o próprio autor percebe. Você faz um livro tão particular, tão íntimo, e isso acaba sendo universal sem você perceber, você entendeu? Sem você perceber, você vai fazendo isso. E eu gosto demais desse processo, eu gosto bastante. Eu não trabalho com temas. Eu não gosto particularmente de trabalhar com temas. Eu trabalho com histórias e elas vão se encaixando nos temas que vocês quiserem. Cada um faça o uso que vocês quiserem dos livros. Os livros, as histórias, a arte, ela, no momento que é colocada para fora, quem controla isso? A gente não pode controlar isso. Isso é horrível. Não controlem o sonho do outro, o olhar do outro. Então, eu adoro poder dar essa liberdade para todos os leitores viajarem bastante no que eles quiserem no meu livro. Não tem problema, né? Aliás, quem quiser depois ver o Refugiados, o pessoal sempre pergunta, Ilan, cadê os seus livros? Entra no meu Instagram, o ilan.brenman, tá aí em cima, e aí você tem lá no perfil seu, tem um link. Tem uma lojinha, né? Tem uma lojinha no link, aí você pode entrar, tem a lojinha, aí quem quiser comprar, ajuda o mercado editorial, ajuda o autor, ajuda todo o processo que tá todo mundo assim, nesse momento de crise, aí isso é bom, roda o mercado também. Ô Ilan, e como surge? Surge assim, de repente, uma ideia para você? Você vê uma coisa e fala, poxa, isso daria um livro, aí já começa a desenvolver? E demora, é rápido? Como é o processo de criação? Teve uma época que a minha esposa... Você conheceu minha esposa em algum momento social que a gente estava juntos? Chegou a conhecer, não? Não, eu não conheci. Assim, a gente se viu tantas vezes, né? Não sei se... Mas a gente se viu muito mais no Rio, né? Quando eu ia pro Rio também, né? Assim, a minha esposa, ela fala... Uma época da minha vida, ela fala assim, amor, você olha pra parede e tem uma ideia. Você pode parar, por favor? Olha, quem teve ideia num pool pode ter ideia de qualquer coisa. E teve um momento da minha vida que era insuportável. Não era uma coisa... Era uma coisa que me deixava louco, porque era uma enxurrada de ideias. Só que, calma. Ideias não quer dizer livro. Então, eu tinha ideias, eu anotava de 100 ideias, te juro, 98, depois que eu colocava para desenvolver, iam para o lixo, porque era só ideias. E 2 podiam sobreviver e talvez só um virar livro. Então, é muita ideia, não quer dizer que vai virar livro. E claro que isso são fases, né? Essa fase mais de pico, eu não tive ainda de novo. Continuo tendo as minhas ideias, mas naquela fase que a minha esposa falou, talvez um dia venha de novo, não sei, talvez teria com maturidade, mais tranquilo, mas eu lembro dessa fase. Só que as ideias, elas vêm para mim, para os meus livros, eles são
são 3 caminhos diferentes, né, Sil? E você conhece quase todos, provavelmente. O primeiro caminho é um caminho que não tem a ver com ideias originais. Tem a ver com pesquisa, que são as histórias tradicionais. Eu talvez, se eu não fosse escritor, eu talvez estudaria, fosse um folclorista, que eu adoro folclore. Então, e não só brasileiro, mas do mundo inteiro. Então, assim, o livro de pesquisa que muitos autores fazem, quais? No Brasil? Ricardo Azevedo, Heloísa Prieto, Ana Maria Machado tem coisas nessa área, a própria Ruth Rocha, quando fez as coisas gregas dela, né? Então, tem muitos autores que trabalham com a coisa do folclore. Angela Lago, né? Doutora Mara, conheçam, se vocês não conhecem Angela Lago, ela faleceu faz pouco, excelente, maravilhosa escritora. Então, assim, e tantos outros. São histórias que o autor, a ideia dele é pesquisar sobre um tema folclórico e recontar com a sua voz. Então, por exemplo, esse livro aqui, Viagem ao Redor do Mundo, em 37 Isso, histórias. eu não conheço ainda. Então, são histórias de vários cantos do mundo que eu pesquisei durante muitos anos e recontei. Então, é um trabalho de muito suor, muita pesquisa. Ou um livro também bem legal, deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Um livro novo que tá lindíssimo. Ah, eu amo esse, olha. Ah, esse é legal, tá vendo? Então, a Amizade Eterna e os Contos Africanos, Sil demorou anos para fazer esse livro de contos africanos. Anos. Nossa, ele é lindíssimo. É lindíssimo, porque é muita pesquisa, então não é essa coisa. A ideia que é fazer um livro de contos africanos. Aí o que vem para minha cabeça? Bom, existem muitos livros de contos africanos, gente boa, de qualidade. Aí eu falei assim, eu quero fazer talvez livros de contos africanos, talvez de algumas regiões da África que são pouco explorados no que da literatura que a gente conhece. Então eu fui procurar alguns lugares geográficos diferentes do continente africano, alguns países para poder falar. E encontrar histórias maravilhosas como a Cinderela africana, que pouca gente conhecia, que é uma Cinderela antes da Cinderela chinesa, que é a mais antiga que eu conhecia, do século 9, 10 ou 11 depois de Cristo, e depois a Cinderela europeia. Então a gente tinha uma Cinderela asiática, de olhinho puxado, tem a Cinderela que é branca do Perrault, e tem uma Cinderela negra, que é a primeira, obviamente, porque a África é o primeiro de tudo. A Mãe África, e tem esse nome Mãe África não é à toa, porque nós, seres humanos, nascemos todos como espécie na África, e da África a gente foi se espalhando pela Península Arábica, pelo norte da África, entrando, né, em cima pela Europa. Tudo isso a gente nasceu da África. O homem mais branco da Noruega, se ele for indo para trás, ele veio da África. Todos vieram da África. E as histórias também, óbvio, né? Então, as histórias, você encontrar uma Cinderela africana do Rio Nilo, no Egito, foi demais, né? Então, isso é uma coisa que, anos de pesquisa, como esse aqui, que eu estava mostrando, né? Cavalo de Troia, a origem. É um livro que a ideia nasceu quando eu fui no Oriente Médio, fiz uma visita ao Oriente Médio, e aí eu conheci um sítio arqueológico que chama Portões de Ramsés. E contaram uma história maravilhosa nesse lugar, que me deu um link, uma loucura, me fez assim, uau, minha mente, que era uma história parecida com o Cavalo de Troia, só que era antes de Ulisses. Eu falei, Ulisses ouviu essa história? E comecei a fazer pesquisas. Eu fiz pesquisas em museus, aqui está uma coisa de museu, eu comecei a pesquisar um papiro, enfim, e fiz uma história que é um reconto com ficção junto, uma coisa mais misturada entre reconto e ficção, mas que é pesquisa. Diferente das histórias que você tem a ideia da parede. Aí tudo bem. Por exemplo, quando eu fiz esse livro aqui, que você conhece também, com o Fê, o livro da confusão, né? Esse livro da confusão é um livro que nasce da ideia. Ou seja, vamos fazer um livro junto. Aí o Fê a gente começou a fazer. Então vamos brincar com as palavras, difundir. Então, baleia mais anta. Aí você junta e dá balenta. Né? Essa é a brincadeira. Então você tem galinha mais onça. Aí você junta e dá galonça. E assim vai. Então, isso diferente do trabalho de reconto. Agora, dos 80 livros que eu tenho publicados, a maioria, sei lá, uns 70%, não são livros de recontos e não são livros que eu tive ideias. São livros que nascem de coisas que acontecem na minha família e eu pesco isso. Eu brinco que eu sou um pescador do cotidiano. Eu pesco
pega uma frase, pega uma ação, e disso vai nascer a história, vai vir ficção. Então, foram esses 3 momentos que vão nascer. Então, eu estava fazendo uma janta para minha família, para as minhas filhas. Minha esposa estava trabalhando, estava à noite com as meninas, eram pequenininhas. Elas foram tomar banho, desde pequenininhas, elas tinham uma autonomia de tomar banho sozinhas, se viravam bem, por pijama. A mais velha sentou para comer, tinha preparado o pratinho para ela. Aí eu chamo a pequenininha, e a pequenininha demora, pai, tô indo, ela tinha 3, 4 anos, tô indo. Aí ela vai chegando assim, próximo da cozinha, eu tava parado na porta, eu digo, para. O que foi, pai? O que tá errado aí em você aí? Por que, pai? Eu falei, você tá com o pijama ao contrário. Ela olhou assim, deu uma risadinha, ela fez assim com o dedo assim para baixo. Ah, a calça também é ao contrário? Ela fez... Ela mostrou mais para baixo. Eu falei, deixa eu ver. Ela levantou assim, a meia é ao contrário. Muito bom. Ela fez... Ela se virou, abaixou a calcinha ao contrário. Eu falei, muito bom, senhorita. O que está acontecendo? Ela falou para mim, pai, você não entende nada, né, pai? Eu sou uma menina do avesso. Cara, E você tem esse livro, né? Eu enlouqueci. O que eu fiz, como várias coisas quando acontecem? Eu saí correndo pro escritório e até elas gritaram, pai, é livro? Eu falei, é mais um livro, filhas, obrigado. Então, a partir da... Você tem que pagar um dinheirinho para elas, hein, das ideias. Soltar uma grana. A escola delas é muito cara, não se preocupa, tá? Assim, a partir da fala da minha filha, né, eu vou construir uma ficção. Meu livro, A Menina do Avesso, a parte do pijama é uma parte pequenininha, foi a parte que foi a detonadora da criação. Aí tem todo um trabalho em cima da ideia de uma menina do avesso. É assim que nasce. Ah, eu adoro aquele Pai Não Fui Eu, morro de rir, Ilan, que é da sua filha também, não é real, né? Também real, das minhas 2 filhas, né? E olha só, Ilan, como é criar um livro de imagem, porque você não sabe desenhar. Mas como você cria o livro de imagem? Isso aí que me intriga. E são maravilhosos. Você sopra no ouvido do... Então, como é isso? O que acontece? Eu gosto de livro de imagem, só que eu não sei ilustrar absolutamente nada, né? Então, normalmente, quando vem a ideia de um livro de imagem, como, por exemplo, esse aqui, ó, o Enganos. Isso é maravilhoso, adoro. Esse faz muito sucesso lá na biblioteca, sabia? É um livro que as pessoas... As crianças ficam um tempão. Então, assim, normalmente quando vem a ideia de um livro de imagem, por algum motivo, no caso do telefone sem fio, foi um fato real, como esse aqui. Então, eu estava num restaurante, muita bagunça. Aí eu peço silêncio, ninguém faz silêncio, o pessoal tudo histérico, criança pequena, sempre. Eu falei, isso aqui tá um horror, vamos fazer alguma coisa. Aí eu dei um grito. Pessoal, vamos brincar de telefone sem fio? Aí todo mundo se ligou. O pequenininho ao mais velho sabia. A gente começou a brincar de telefone sem fio. Enfim, foi um sossego, maravilha, tudo mais. Aí eu voltei para casa e falei, gente, essa coisa do telefone sem fio é uma brincadeira antiga e todo mundo conhece, a geração de hoje, a geração passada. Vou fazer um livro a respeito. Eu comecei a escrever um roteiro de uma mesa com personagens. Só que eu escrevia, na semana seguinte eu apagava. Escrevia, apagava, escrevia, apagava. E falei, por que eu estou fazendo isso, escrevendo, apagando? Aí um dia eu me liguei e falei, claro, porque é um livro que não tem texto, é um livro que ninguém pode ouvir. Como eu vou pôr numa mesa, telefone sem fio, eu fazendo diálogo? Ninguém ouve o que você está falando. Só que como eu não sei desenhar, falei, vou fazer um roteiro de uma ideia, vou chamar um ilustrador para fazer a parceria comigo. A primeira pessoa que eu chamei, ela não aceitou. Deve estar arrependida até hoje. Deve ter se arrependido amargamente. Amargamente. A pessoa não aceitou por seus motivos, enfim, porque era um livro que a gente ia apresentar para uma editora. A gente não tinha nada, não tem encomenda, era risco, né? Era fazer, e eu sempre gostei muito desse sentido de me arriscar bastante, né? E aí o que acontece, eu chamei o Renato topou, e quando você chama um outro ilustrador, ele traz, claro, o seu repertório, suas ideias, e aí junta o que você trouxe de inicial, porque a ideia inicial ela foi minha, com o repertório que ele traz, né? Ele trouxe, não vamos fazer mesa, vamos fazer retrato, ele traz referências artísticas de tal e tal canto. A mesma coisa para o Enganos. O Enganos são brincadeiras que eu faço com as minhas filhas de sombras, e uma questão filosófica também de falar para elas que a gente precisa chegar próximo de um objeto para avaliar ele, que de longe a gente se engana,
E a partir dessa proposta, eu faço um roteiro, convido o Guilherme topa e ele traz de novo, né? A partir de uma ideia inicial minha, um pontapé inicial, ele vai trazer os repertórios dele, vai trazer as ideias, e a gente vai trocando e construindo isso, né? Tá, e agora eu quero saber sobre os seus livros teóricos. Tem esse, o mais recente, né? Quem Tem Medo do Lobo Mau, e também esses dois aqui. Propaganda. Queria... Ah lá, esse aí eu ainda não li, mas eu vou ler. E tá em promoção, R$24 na Amazon. Na Amazon. Eu não estou conseguindo me concentrar para ler esse negócio de ficar em casa. Aí a gente pensa que vai fazer 1000 coisas, mas a mente fica doida, né? Mas eu vou parar para ler. Aí eu queria conversar com você um assunto que eu adoro, eu sei que você também, sobre essa questão da censura na literatura infantil, não pode isso, não pode aquilo, tá tudo muito chato. Como você enxerga essas coisas? Porque nos seus livros você também fala bastante sobre isso, né? Olha, se a gente tem mais uns 15 minutinhos, né, da nossa live... Onde vê o tempo? Eu não sei nem ver o tempo. Tem mais 15 minutinhos só. E aí a gente é um assunto muito, muito, assim, ele é profundo, ele é amplo, então quem ficar aí na dúvida, leia os livros, esses livros e outros também, né? Tá lá no meu link do Instagram, pode ir lá pegar e tudo mais, que é bem, bem bacana. A questão da censura, a censura ela tem uma história, sabe, Sil? Queimar livro, censurar livro, nasceu praticamente junto com o livro. Você tem muitas histórias do passado sobre pessoas que se arvoraram como juízes e perseguidores das ideias alheias, né? Então, por exemplo, tem um imperador chinês que no século 2 ou 3 antes de Cristo, ele resolveu, quando ele assumiu o poder, a dinastia dele, ele resolveu queimar todos os livros, todos. Foi uma das maiores queimas de livros da história. Ele resolveu queimar todos os livros que foram publicados antes da ascensão dele ao poder, porque ele queria que tudo partisse do momento zero, que seria quando ele assumiu o poder, o momento zero. O que tem antes não presta. Então mandou queimar todos esses livros. Você tem perseguição de livros dentro da cultura, obviamente, o índex da igreja, né, o famoso índex, que ficou até os anos 60 do século, de pouca gente sabe, do século passado, anos 60 do século passado, ainda tinha um índex, né, da igreja católica, os livros proibidos. Você teve perseguição de livros em todos os governos ditatoriais, todos os governos ditatoriais. Então, quando você censura o livro, qualquer livro que seja, pense, tá, antes disso, tá? Porque olha as companhias que a gente está do nosso lado, tá? Você pode não gostar de um livro, você pode falar mal dele, é liberdade, você tem para falar mal, trucidar um livro, censurar não. Deixa o outro também chegar nessa conclusão, né? E a gente precisa ter livros ruins para a gente saber o que é bom, né? Se você o livro ruim e bom, quem decide somos nós, não é o cara que vai apontando o dedo, né? Mas o direito de todo mundo falar mal e de falar que não, tudo bem, mas censurar não, né? Porque então eu estava falando sobre os governos ditatoriais. Então, governos ditatoriais, uma das primeiras coisas que eles fazem, né, vão atrás de livros, vão censurar livro. Então, vamos pegar desde o clássico nazismo, que queimou, fez fogueiras de livro, mas quem também perseguiu o livro e queimou? Mao Tse-tung na China. Mao Tse-tung na China, eles queimaram milhões de livros. Quem mais queimou o livro? Pinochet, no Chile, ditador escroto. Ele mandou, além de aprender livros e censurar livros, ele mandou proibir um dos livros mais lindos do mundo, que é o Miguel de Cervantes, que é o Dom Quixote. Porque o Dom Quixote, ele dizia, né, o próprio Pinochet falava, não, isso inspira a liberdade, a rebeldia. Exatamente essa função da literatura também, inspirar a rebeldia, a transgressão, né? Então, ele foi lá proibir. Quem mais proibiu o livro? Sinto muito o pessoal que gosta, né? Mas Cuba também, galera. Sinto muito. O pessoal defende muito Cuba. Cuba também perseguiu autores e censurou livros. A ditadura brasileira, tanto a ditadura brasileira varguista, pouca gente fala sobre isso, né? O pessoal lembra do Vargas, o pai dos pobres. É uma coisa complexa, o ser humano é complexo. Tem várias nuances que fez a CLT e tudo mais, mas ao mesmo tempo, na ditadura do Estado Novo, essa é uma coisa de estudo, né? Ditadura do Estado Novo, 37 a 45 aqui no Brasil. Você tinha um departamento chamado DIP que perseguia autores, prendia autores,
censurava livros, né? A ditadura brasileira também fazia isso aqui, depois a ditadura militar também tinha essa senha censória. Então, hoje que a ditadura ela não está presente no Brasil, por enquanto, tem que tomar cuidado, gente, né? Tem que ficar atento, né? Pelo amor de Deus. Sim. Então, assim, a gente ainda está no regime democrático, a gente tem que ficar atento quando você, pessoa física, começa a querer censurar livro e tirar livro de biblioteca, de livraria, tudo mais, né? Então, o politicamente correto é um tipo de censura praticado pela sociedade civil. A sociedade civil, ou seja, não é um ente governamental que faz isso. Somos nós mesmos que vamos fazer. Então, por exemplo, grupo de pais em Barcelona, é um caso real, que se reúne, um grupo de pais, saiu isso em jornais lá da Espanha, um grupo de pais que se reúne em Barcelona para fazer um índex, os pais fazendo uma lista de livros que não podem estar na biblioteca dos filhos na escola, em algumas escolas. Por exemplo, os contos de fadas, como o Chapeuzinho Vermelho. Por quê? Porque eles acham, esses pais, olha que ponto chegamos, e olha com quem eles fazem companhia. Então os pais não se dão conta, tem que falar, tem que dar a luz a esses pais. É uma ignorância, eu acho simplesmente ignorância. E a ignorância, ela tem cura. Ignorância tem cura. E eu sou ignorante em muitas coisas, vocês não têm noção. Mas tem cura, as pessoas trazem a luz e você deixa de ser ignorante. A burrice não tem cura. Basta querer. A burrice não tem cura. A ignorância tem cura, ainda bem. Então, esses pais, por ignorância, eles acham que os contos de fadas, eles são sexistas, porque eles são, não sei o que, a Chapeuzinho Vermelho. Por que ignorância? Porque é uma falta de uma leitura mais profunda dos contos de fadas. Se os contos de fadas fossem tão ruins assim, eles não iam sobreviver tantos milênios, tantos séculos. É porque eles ainda falam ao coração humano. A Chapeuzinho Vermelho não tem nada de sexista, absolutamente nada. A Chapeuzinho Vermelho é uma leitura muito rasa que esses pais fizeram, né? Assim, é muito na casca da história. Que a história tem uma casca, mas ela é que nem uma cebola, ela tem várias camadas. A Chapeuzinho Vermelho é uma jornada de amadurecimento. A Chapeuzinho Vermelho está fazendo uma jornada que as crianças fazem, que é uma jornada difícil de crescer. E tem lobos no caminho. Lobos são obstáculos. E você se encontra muitas vezes nesse caminho de crescimento na escuridão. É quando ela é comida pelo lobo. Ela está lá na escuridão, perdida na incerteza. Só que, como as histórias elas têm sempre uma característica de resistência, de esperança, vem o caçador e abre o lobo, e aquilo lá é o renascimento. E a Chapeuzinho Vermelho, ela sai da escuridão para a luz diferente, mais fortalecida com todo aquele aprendizado. Então, e é por isso que eles amam tanto. Você acha que as crianças gostam do Chapeuzinho Vermelho porque é sexista? Uma coisa mais... Não. Nem sabe. Não tem pé nem cabeça isso. Né? Agora, é claro que as histórias, né, Sil, que as histórias fazem parte de um contexto histórico. Então, na casquinha da história tem coisas, lá tem preconceito, sim, tem. Só que não é isso que é o fundamental da história. Isso fica, a criança nem dá bola para isso. A riqueza da história tá lá no sumo dela. Se uma história, eu sempre falo assim, você imagina assim, se uma história sobreviveu, uma história contada de boca, depois foi escrita, a guerras, a pestes, a censura, ao fogo, e ela continua sendo contada, é porque ela é muito boa. Porque, você imagina a resistência que uma história tem para continuar sendo contada assim. Vocês têm que ler um livro que é o do Bradbury, que é Fahrenheit 451. Vocês precisam ler esse livro. Acho que é 451, se não me engano. Está aqui por algum lugar. Depois eu vejo aqui direitinho o título. É um livro que conta sobre um futuro distópico, onde as pessoas queimam, os bombeiros existem para queimar os livros, não para salvar. E porque a sociedade lá no futuro dizia que os livros causam muita angústia, muito pensamento, atrapalha a felicidade e tudo mais. E no livro mostra como que as histórias, mesmo sendo queimadas, as histórias, essas que a gente está contando aqui para vocês, os contos de fadas, histórias de qualidade, elas sobreviveram até essa cultura maluca desse livro. Porque é tão forte, é tão resistente. As histórias elas têm uma robustez, essa é a palavra. Uma robustez. Elas têm uma força que, mesmo sendo atacadas pelos pais de Barcelona,
que não sabem o que estão fazendo, tudo bem, mas às vezes por pesquisadores que também não sabem o que estão fazendo também, um ataque atroz, diferente de falar que eu não gosto, tá? Quero deixar bem claro. Mas quando você faz um ataque ao livro pedindo para ele ser retirado, é muito grave isso, é muito grave. Quando você fala assim, quero retirar e censurar um livro. Você pode explicar para as pessoas por que você acha que você não gosta do livro e deixa as pessoas chegarem nessa conclusão. Não, não queremos esse livro, tá? Por causa, vamos a gente como um grupo de leitores, né? Mas se você tem lá, você tem Fahrenheit 451, isso mesmo. Se você tá num grupo enorme, basicamente, o pessoal falando isso aqui, não, tá bom. Mas você, né, ou um grupo falando isso aqui, não presta, porque nós nos arvoramos a saber tudo mais do que os outros, um comportamento tem que ser refletido, eu acho. É um assunto muito... Eu amo esse assunto. É um assunto longo, longo. Tem muito longo. Tem muito conteúdo. Eu posso aqui falar horas, porque daí as pessoas falam outras coisas e eu posso trazer mais elementos, né, e tudo mais. Mas o que eu sei da história que eu leio há tantos anos é que a gente lutou para ter liberdade de expressão, a gente continua lutando para as pessoas se expressarem. E não tem coisa mais incômoda e chata e desagradável do que pessoas que querem te calar, querem te censurar, querem tirar uma obra porque ela achou que não presta. A gente lutou muito para a gente ter... De novo, a gente precisa ter livros ruins para saber o que eles são. Mesmo os livros ruins merecem estar no mercado. Porque se você começar a falar, não, os livros ruins vão sair, quem sabe lá na frente... Os livros bons que você acha, vai chegar um outro grupo de pessoas. Não, esses bons aqui não fazem mais sentido, vamos tirar tudo. E assim vai fazer que nem o imperador chinês. Queima tudo antes, vamos partir de agora para frente coisas novas. Né? Então não vamos mais ver as estátuas gregas, porque eles eram assim, assado. Enfim, um assunto bem comprido. Leiam esse livro aqui, fala bastante sobre isso. Né? Quem tem medo do lobo mau, muitos elementos. Eu estou bem de propaganda aí em si, tá vendo? Ah, que beleza. Ô, Ilan, olha só, 28 segundos para a gente mandar um beijo para todo mundo. Eu quero te agradecer, falar que eu amei. Poderia rolar uma parte 2 para falar só desse assunto dos livros proibidos? Muito obrigada, Ilan. Muito bom te receber. Sim, eu adorei também. Saudade de você. Vamos ver se a gente consegue se encontrar aí no Rio aí nos próximos meses. E, pessoal, aguentem firme, que vai passar com muita história. Escrevi hoje um artigo no Estadão.